Dando início ao seminário, convidamos ao palco para compor o primeiro painel do dia com o tema Desordem Informacional e Política, o senhor Tiago Tavares, presidente da SaferNet e conselheiro do Comitê Gestor da Internet no Brasil, CGI.br, quem fará também a moderação da atividade. E a senhora Madeleine de Kock-Bunning, professora de Direito, Economia e Governança na Universidade de Utrecht. Madeleine presidiu o High Level Group da Comissão Europeia sobre Fake News e Desinformação Online. Com a palavra, então, o senhor Tiago Tavares, moderador deste debate. Obrigado. Muito bom dia a todas e todos. Bem-vindos ao nosso segundo seminário sobre desinformação. Eu gostaria de, nessa abertura, fazer um rápido resgate do envolvimento do CGI com o tema, dar um pouco de contexto para vocês. Esse tema, o tema da desinformação, ele está pautado no Comitê Gestor da Internet desde o final de 2017. Naquela ocasião, o comitê ele foi convidado pelo Tribunal Superior Eleitoral para participar de um seminário que foi realizado pelo TSE em Brasília, e, naquela ocasião, aceitamos o convite, participamos e apoiamos a realização do seminário e passamos a discutir esse assunto internamente no comitê. Na sequência, em 2018, o comitê ele organizou um seminário, né, aqui nesse mesmo auditório, e discutiu, de uma perspectiva multissetorial, os impactos da desinformação, sobretudo no contexto político. A gente sabe que, no contexto da eleitoral, melhor dizendo, a gente sabe que a desinformação hoje ela não é um fenômeno que está restrito aos processos eleitorais e a dimensão política. A desinformação hoje ela tem um impacto em diferentes campos, né? No campo da segurança pública, no campo da saúde, né? A gente sabe, recentemente agora, todo o movimento anti-vacina, aqui mesmo em São Paulo, está tendo um surto de sarampo, porque as pessoas simplesmente deixaram de se vacinar, né? Algumas pessoas deixaram de se vacinar e de vacinar os seus filhos, e muito disso decorre de campanhas de desinformação contra vacinas, né? Como se as vacinas fizessem mal, causassem dano, etc. Isso gera uma consequência no campo também da saúde. Mas isso é apenas um exemplo, né? A gente poderia discutir aqui vários exemplos de como as campanhas de desinformação, os boatos, né, a propaganda, as teorias da conspiração, enfim, os diferentes formatos aí em que esses conteúdos assumem causam, em termos de danos, à sociedade. Então, o foco, o ano passado, do CGI foi contribuir com esse esforço liderado pelo TSE em relação à integridade das nossas eleições, entender o impacto da desinformação nos processos eleitorais, entender o fenômeno em si, contribuir com esse esforço. O TSE ele criou um conselho consultivo sobre internet e eleições, e o comitê gestor foi também convidado e esteve presente nas várias reuniões que aconteceram em Brasília, e também contribuiu com a edição dessa cartilha, que vocês podem retirar um exemplar aqui fora, que é uma cartilha que procura esclarecer os principais conceitos e destacar as boas práticas internacionais e também que podem ser adotadas no contexto brasileiro. Esse é um trabalho que é fruto de uma oficina que foi realizada aqui, também pelo Comitê Gestor, que antecedeu, aliás, viram a sequência, né, do primeiro seminário, e amanhã haverá uma outra oficina
né, a segunda oficina, que também faz parte, aí, uma continuidade desse esforço que tem sido feito. E as decisões do comitê gestor, elas são orientadas pelo nosso decálogo de princípios. Então, é um decálogo que contém 10 princípios, acredito que a maioria de vocês conhecem, mas não custa recordar desses 10 princípios, alguns que são particularmente relevantes para esse nosso debate. Do decálogo, o princípio número 1, que abre o decálogo, fala sobre privacidade, liberdade, privacidade e direitos humanos. O uso da internet deve guiar-se pelos princípios de liberdade de expressão, de privacidade do indivíduo e de respeito aos direitos humanos, reconhecendo-os como fundamentais para a preservação de uma sociedade justa e democrática. E também outros princípios, como o de governança democrática e colaborativa, ou seja, a governança da internet ela deve ser exercida de forma transparente, multissetorial e democrática, com a participação de vários setores da sociedade, preservando e estimulando o seu caráter de criação coletiva. E também diversidade, né? A diversidade cultural deve ser respeitada e preservada, e a sua expressão deve ser estimulada, sem a imposição de crenças, costumes ou valores. Inovação, neutralidade de rede, inimputabilidade da rede, esse é um outro princípio do decálogo do CGI, que é muito relevante para a nossa discussão. O combate a ilícitos na rede deve atingir os responsáveis finais e não os meios de acesso e transporte, sempre preservando os princípios maiores de defesa da liberdade, da privacidade e do respeito aos direitos humanos. E, por fim, funcionalidade, segurança e estabilidade e ambiente legal e regulatório. Então, é a partir desse decálogo de princípios, que está disponível no site do CGI, que nós orientamos as nossas decisões. Então, esse é o nosso guideline, esse é o nosso filtro. Não é? Toda e qualquer decisão do Comitê Gestor da Internet deve ser aderente e coerente com esses princípios expressos no decálogo e que também inspiraram o nosso marco civil da internet quando da sua elaboração em 2009. De modo que, com essas palavras de introdução e de contexto, eu gostaria de introduzir a professora Madeleine de Kock-Bonin, que é professora da Universidade de Utrecht, na Holanda. Era professora de mídia e comunicação da Faculdade de Direito no Departamento de Mídia e Comunicação e foi a chair do board da Autoridade de Mídia, a Autoridade Regulatória de Mídia naquele país. A professora Madeleine também é professora da EU School of Transnational Governance. Ela, nessa função, ela liderou os esforços na área de políticas digitais, economia e sociedade. Ela tem grande experiência no campo do estudo do impacto regulatório da mídia na União Europeia e também na formulação de políticas. E atuou como chair do grupo de estudo, do grupo de regulação audiovisual e como chair da European Commission High Level Expert Group, que é um grupo de alto nível de especialistas que discutiu e elaborou um relatório sobre desinformação e fake news. E endereçou ali a política europeia em reação né, à disseminação de desinformação no espaço europeu. E, como posições honorárias, a professora Madeleine atuou como
atuou na corte, né, na Corte de Haia e também como chair do Advisory Committee on Copyrights to the Dutch Ministry of Security and Justice, ou seja, o Ministério holandês para a Segurança e Justiça, né? De modo que é uma honra, professora, tê-la entre nós. Muito obrigada por estar aqui, professora Bunning. Agora a palavra é com a senhora. Muito obrigada. Agradeço muito, é muito bom estar aqui. Eu vou começar dando os parabéns pelos 30 anos maravilhosos, dos quais vocês devem ter muito orgulho desse trabalho maravilhoso. Eu peço desculpas por essa introdução do meu currículo tão grande, espero que não tenham caído no sono, mas eu tentarei despertá-los com a minha apresentação, que abordará a desinformação e a democracia. Vamos começar, então, com um poema. Quem compra fake news? Quem acha que compraria algo que é fake, né? Levante a mão. Alguém aqui? Quase todos, quase todos. Nós sabemos que somos especialistas nesse tópico, não é? Das notícias falsas, ou conhecido como fake news. E quem aqui já foi sujeito de uma fake news? Um número menor de pessoas levantaram as mãos aqui, mas eu posso dizer que bom que não participaram de um fake news. Pode acontecer, mas é bem desagradável. Então, este é exatamente o fenômeno que vamos tratar aqui hoje. Mas o que vem a ser fake news? Simplesmente algo jornalístico? É uma gafe jornalística? Essa é uma foto do Truman, que, na verdade, ganhou as eleições americanas e, infelizmente, o Chicago Daily Tribune, não é a publicação do jornal, disse que não tratava-se de Truman, mas sim o outro que acabou ganhando dele. Então, essa foi uma gafe jornalística. Imaginam você virar as coisas, né, e dizer que outro foi eleito. Aqui temos a manchete, de fato, no próximo dia. Era errado, porque não foi Dewey que ganhou, mas sim Truman, que foi o democrata que ganhou, e não o Dewey, que era o candidato republicano. Tudo isso para indicar que estamos lidando com um fenômeno antigo. Podem notar aí, com o exemplo aí do Truman, do Dewey, que as coisas podem acontecer de maneira errada na mídia e no jornalismo, intencionalmente ou não. E que tipo de problema ou fenômeno estamos lidando quando falamos sobre fake news? É claro que uma pessoa super famosa que usa muito a palavra fake news, não é a expressão, é o Donald Trump. E ele fala sobre a mídia de fake news. De acordo com ele, a mídia está enviando ou disponibilizando informações ou notícias falsas. Então, fake news passou a ser uma categoria específica do mundo da mídia. E eu tenho algo a mostrar-lhes aqui. Nós estamos bem fortes na Pensilvânia e apenas 2% dos votos sobrando. Estamos bem na dianteira. Se eu perder todos os votos, ainda assim eu vou ganhar aqui na Pensilvânia. E as notícias falsas, elas continuam a dizer que isso não é um fato. Eles recusam-se a tolerar tal fato. Olha, as histórias aqui por trás das fake news. O presidente, ele estava 15 minutos atrasado para se encontrar com a rainha. E depois ele foi E aí vem o resto da história, né? Eles disseram que eu estava atrasado quando eu não estava. Eu estava na hora, tá? Número 2, eu acho que o encontro estava agendado para 15 minutos e acabou durando 1 hora. O presidente acabou ficando tempo demais ali.
Eu estava atrasado e eu fiquei tempo demais. Espera aí, né? Foi uma visita maravilhosa aquela tarde, mas eles podem, sabe, deturpar tudo. Sabe por quê? Porque eles são a mídia, o jornalista que acaba deturpando tudo. São horrorosos. Agradeço pelo vídeo. Então, news media são consideradas como sendo notícias falsas e realmente uma mídia horrorosa. É isso que vemos quando buscamos aí a definição do que é fake news. E essa é uma informação dada por um grupo de especialistas e líderes de diferentes plataformas que foram criadas pela Comissão Europeia em 2018, juntamente com aquela tarefa tão difícil que era conseguir entender esse fenômeno e trazer soluções viáveis. Decidimos que, após esse tipo de uso do termo fake news, que deveríamos usar um outro termo. E o termo escolhido foi esse em inglês, disinformation, que vamos traduzir por desinformação em português. Então, ouvirão muito a palavra desinformação aqui hoje, e como advogada, eu preciso dar definição à desinformação. E essa é uma definição que também está no relatório do nosso grupo de especialistas. Se vocês digitarem a palavra disinformation, vão encontrar facilmente a definição aí online. E o que é a desinformação? É algo que seja falso, inadequado, não preciso e uma má informação que é criada de maneira deliberada e disseminada para fins econômicos ou para lesionar uma pessoa, um grupo social, uma organização ou um país, incluindo manipular a opinião pública. Mas tenho certeza que essa informação é muito relevante se formos atrás de soluções. Essa informação não é algo ilegal em termos de conteúdo, ou seja, não é algo que seja uma fala de ódio ou voltada para a violência. Não estamos falando de violência ou nada disso quando falamos de desinformação. Tampouco temos ali, sabe, comediantes, sabe, replicando as coisas, tirando sarro. Isso não é desinformação e tampouco trata-se de um jornalismo ruim. Apenas para deixar claro que estamos lidando com uma categoria que é muito menor do que a categoria que muitas vezes é colocado aí como uma definição do fake news ou da desinformação. Vamos continuar, então. Essa informação já é algo que vem de muito tempo. Nós sabemos que este fenômeno de fraudes, manipulação ou informação manipulada é algo que trata-se de um fenômeno tão antigo. Isso já existe há muito tempo. E por que agora a gente está tão preocupado e se tornou uma questão social? Nós temos aí uma mídia, né? Estão vendo uma televisão conectada com diferentes aplicações ou aplicativos que são utilizados e eu acredito que eles estão aqui representando aquelas palavras online, as palavras digitais que são tão importantes com relação ao tópico da desinformação. A desinformação pode ter um efeito muito grande. Nós já vimos, por exemplo, que no Paquistão e na Índia, quase iniciou-se uma guerra. Houve um bombardeio suicida em Caxemir e nas províncias dessa região, que acabou matando 40 militares, e daí isso tudo foi disseminado, dizendo que foi o exército paquistanês o responsável por esse bombardeio. Depois foi dito que 16 foram mortos no Paquistão por indianos. Então, essa é uma comunicação legal que traz muita atenção a estes países, e a desinformação pode levar a incêndios, guerras e muitas mortes. Então, este é um dos elementos, mas isso tem um impacto, gera um impacto que pode ser ainda maior se virmos isso dentro de uma escala de velocidade e distribuição. Se
o consumo de notícias não é tão ruim assim, mas, na verdade, existem notícias mais detalhadas e isso pode acabar levando a muita desinformação. Se você está dentro, por exemplo, de uma bolha, de um filtro, qualquer coisa que aparece no timeline do teu Facebook, você vai ser reforçado o tempo todo com o mesmo tipo de informação e isso vai acabar se tornando a sua própria verdade. E que você, como cidadão, não está na posição de buscar outras fontes, como, por exemplo, o consumo de mídia mais profunda, como Diverse Media, que não está mais presente, possivelmente, no teu país, ou porque você não está mais interessado em ler outras notícias, já que você segue apenas as notícias no timeline da sua internet, gerando um impacto ainda maior. E a desinformação, um pouco só, não tem problema. Agora, a questão é quando a gente deixa a desinformação e acaba acreditando na nossa própria informação. Isso pode gerar problemas e isso é algo muito interessante e importante dentro desse contexto geral na busca de soluções. Vou falar um pouquinho mais sobre o filtro bolha. Provavelmente aqui muitos já ouviram falar sobre essa busca personalizada, da maneira de como um website vai selecionar que informação o usuário gostaria de visualizar de acordo com as informações sobre aquele usuário. Talvez aqui não estejam nos filtros bolha, mas talvez seria interessante experimentar como é estar dentro, fazer parte desse filtro bolha para poder observar o que vai ser selecionado. Eu experimentei por 2 semanas e aí eu criei o meu próprio filtro bolha. E foi muito interessante do ponto de vista de aprendizagem, de como é que tudo isso funciona. Uma outra questão é que as plataformas, que são super importantes aqui, elas não são transparentes com relação ao seu algoritmo. Então, nós não sabemos, como consumidores, como isso funciona, ou seja, somos deixados totalmente no escuro sobre como esses algoritmos funcionam. Claro que nós sabemos que todo mundo conhece o exemplo da Cambridge Analytica e o Facebook, quando nós tivemos, então, o uso de dados pessoais de maneira que pudesse se enviar mensagens específicas, não é, de campanha para os seus usuários. Isso foi usado em 2015 e 2016, na disputa entre o Trump e o Ted Cruz, também para o Brexit e também nas eleições gerais no México, também favorecendo um partido específico. Portanto, foi útil para eles, mas, no entanto, nós temos pesquisas que mostram que esse não foi o ponto de virada, na verdade. Esses filtros bolhas, eles estavam cheios de pessoas que já tinham uma certa crença. Então, aqueles que já eram a favor do Brexit ou já pró-Trump, eles já estavam dentro desses filtros bolhas. Então, na verdade, não mudaram muito a orientação dessas pessoas. E nós sabemos que, no mundo todo, pesquisas estão sendo feitas sobre essas campanhas de desinformação e o impacto delas. Bem, isso é sobre o Facebook e a Cambridge Analytica. Mas, é claro, uma outra pergunta muito relevante é: será que nas nossas democracias nós temos o direito de verificarmos se as informações são corretas? Por exemplo, na União Europeia, a Corte de Direitos Humanos. Vamos dar uma analisada nesse aspecto. Em primeiro lugar, nós temos um caso aqui em 1976, onde foi dito que o governo, então, do Reino Unido, que baniu a publicação do livro pela editora Handy, em função de informações explícitas sobre
a orientação sexual. Bom, talvez falaram, bom, isso daí, essas informações que eram sexualmente explícitas, na verdade. Talvez isso seja considerado ofensivo pela maior parte da população, mas chegou-se à conclusão que não se poderia permitir, ou impedir, na verdade, que isso foi publicado. E depois nós temos também o caso Salov, e nesse caso, Salov era um jornalista ucraniano que foi, então, que teve uma ação contra ele por publicar informações sobre o presidente em exercício na época, e coisas que não eram baseadas na verdade. Então, se isso foi considerado fake news ou desinformação. Mas aí o que o tribunal disse foi, tudo bem, talvez isso não seja verdade, mas ainda de acordo com os direitos à liberdade de expressão, isso não é limitado apenas a informações que são verdadeiras, ou seja, informações também que não são verdadeiras são protegidas pelos direitos humanos. E nós temos que pensar nisso, se nós quisermos combater informações que não sejam verdadeiras, por mais que elas possam causar dano, de acordo com a Corte de Direitos Humanos na União Europeia, e aqui nós sabemos que aqui nós incluímos a Rússia, que são 47 países, vejam que é uma Corte de Direitos Humanos bastante relevante. Depois nós temos o caso de Lingens, que aqui são autoridades austríacas que também promoveram uma ação contra um jornalista. E aqui também o tribunal decidiu que, apesar de não ser assim bacana, que é possível também que a gente insultasse autoridades. Tudo isso, então, respaldado pela liberdade de expressão. Depois nós tivemos o caso Bowman. Mais 2 casos apenas. Aqui, nesse caso, nós tínhamos o Bowman, que era ativista anti-aborto em inglês também, que foi proibido, então, de distribuir panfletos sobre visão sobre o aborto de candidatos algumas semanas antes das eleições. Aqui nós tínhamos panfletos que eram também bastante gráficos, visuais, e, mais uma vez, então, foi decidido então, que nós tínhamos que promover e defender a liberdade de expressão, principalmente antes das eleições. E o último caso que eu gostaria de discutir é o caso de Iskra, onde, um mês antes das eleições, um jornal falou sobre abuso de poder por um governador local que estava ligado ao presidente Putin. E foi a primeira vez onde o tribunal falou, tudo bem, isso aqui sobre liberdade de expressão, isso é permitido. Nós também vamos proteger esse tipo de informação fake news, mas o jornalista também tem a obrigação de atuar com boa-fé. Então, vejam que aqui foi um momento onde teve uma virada, onde o tribunal disse o jornalista vai ter que seguir regras éticas. E se não fizerem isso, ainda assim, sob a liberdade de expressão, eles ainda estão protegidos. Então, esta é a realidade quando a gente pensa, então, no Tribunal de Justiça da União Europeia. Então, nós temos liberdade de expressão, que é super importante, que é relevante para também a desinformação, e no futuro também. E há outro elemento que é muitíssimo importante, que são essa analogia que eu faço aos cogumelos, aos mushrooms. Se a gente quiser buscar a fonte da desinformação, a gente vai cortar isso, mas ele vai crescer, ele vai continuar crescendo. Não adianta a gente eliminar uma parte, ele vai continuar. É uma batalha que a gente vai continuar lutando contra, porque nós estamos aqui, tem alguma coisa que está abaixo do que a gente está vendo. E se você cortar uma parte aqui, você vai ainda ter a sua disseminação. Cortar a fonte não é uma boa ideia, porque tem a questão de direito, de liberdade de expressão, e também que isso vai se disseminar de outra maneira. Mas o que fazer? Eu gostaria de apresentar um contexto nessa discussão.
o que nós temos é uma ligação muito grande entre uma queda da verdade e também da confiança. Nós temos que confiar nas instituições, porque se nós não tivermos confiança nas nossas instituições, isso está aumentando cada vez mais, e esse é um elemento muito relevante para que a gente possa combater a desinformação. Porque se formos combater apenas desinformação e não confiarmos na fonte da informação ou da informação correta, não vai ser muito útil a gente fazer algo contra a desinformação, porque a gente não quer também mais confiar nas informações verdadeiras, porque não há confiança nas instituições. Vejam, então, que essa é uma situação bastante complexa, entre essa falta hoje de confiança, há uma queda na verdade e na confiança. Nós temos que falar, então, sobre os drivers de tudo isso. São alterações no ecossistema da informação. É o volume da informação, incluindo também o volume de desinformação hoje presente. Não é só uma questão de verificarmos as informações que são factuais, mas também as opiniões. E opiniões e fatos, algumas vezes, também se misturam. Em segundo lugar, nós temos também o que nós chamamos de viés cognitivo. Se nós estamos lendo alguma coisa que a gente gosta, a gente não vai ler alguma coisa que seja diferente. E também com os filtros bolha, que nós já falamos, ele vai ajudar ainda a reforçar esse viés cognitivo. O outro elemento, quando a gente pensa nessa mudança do ecossistema da informação, e que é muito importante em muitos países, é que a mídia tradicional está tendo muita dificuldade para sobreviver, porque há muita concorrência com relação, por exemplo, à publicidade nas grandes plataformas, Facebook, Instagram, outros, não é? YouTube. E hoje eles estão concorrendo com as mídias tradicionais, e essa concorrência é muito forte. Em função disso, é cada vez mais importante que a gente pense muito bem pessoas que estejam avaliando quais são as mensagens e avaliem esse viés cognitivo e também essa necessidade emocional que nós temos e até a curiosidade sobre uma notícia ruim. Não é o caso aqui no Brasil, mas, por exemplo, se a gente vê um bebê que nasceu com 15 quilos, aí as pessoas vão e clicam ali. E aí a gente aumenta o público que está visualizando. É assim que a mídia tradicional faz para que ela consiga sobreviver, porque a gente gosta, como consumidor, também, às vezes, de desinformação. E nós temos essa mudança, então, no ecossistema das informações. Um outro elemento, que é um outro driver dessa queda na confiança e na verdade, é a polarização. Hoje nós temos uma sociedade polarizada, a gente vê um aumento de discordância em fatos. Então, esse é um fato do outro lado e a gente não acredita simplesmente porque quem está apresentando isso é o lado contrário. E a gente vê isso em todos os países. Eu diria que em quase todos os países nós observamos isso. E não só nos Estados Unidos ou na Polônia. A gente vê isso no mundo todo. E os grupos, então, também estão se fechando na comunicação, criando um ambiente mais fechado. E há o terceiro elemento que eu já falei, que é uma falta de confiança, de fé nas instituições. Isso era muito importante, por exemplo, se a gente pudesse falar, olha, eu sou uma juiz e trabalho também em um tribunal de recursos, mas hoje isso daí não é tão importante. Ciência? Para que ciência? Para que acreditar na ciência? A gente falou hoje, já ouvimos hoje de manhã falar sobre o sarampo, essa epidemia, então para que acreditar na ciência, não é? E também temos a mídia profissional, e nós já falamos um pouquinho sobre esses profissionais de mídia e também os governos, que algumas vezes usam a desinformação para poderem aumentar o seu número de eleitores. Considerando que todos esses pontos são os drivers, eu já vou falar sobre tudo isso daqui a pouco. Considerando que há uma ligação muito importante em tudo isso,
é importantíssimo que as instituições sejam transparentes e que sejam responsabilizadas também, porque senão ninguém mais vai acreditar no que as autoridades falam. E com isso nós vamos acabar num lugar muito ruim para todos. Nós falamos, portanto, sobre confiança nas instituições e agora vamos falar também na confiança na mídia e essa também queda, não é só na confiança e na verdade. Aqui vamos até falar do Brasil também. Vamos tentar falar um pouco de algo mais local. Eu acho que eu tenho dados aqui chocantes, são dados da Oxford Reuters, eu estou trabalhando com eles, e aqui diz, foi feita aqui uma análise do público, avaliando aqui a preocupação das pessoas sobre o que é verdade e o que é falso quando a gente pensa no noticiário. Vejam que a Holanda está aqui bem longe, não é do Brasil. Aqui a Holanda está à direita, o Brasil está bem aqui à esquerda. Isso significa o quê? Que os holandeses não se preocupam muito com o que estão lendo online, eles acreditam. Agora, os brasileiros se preocupam muito. 85% dos brasileiros não têm certeza se aquilo que eles estão lendo é confiável ou não. Nós podemos falar o quê? Os holandeses, então, são muito inocentes? Ou nós vamos dizer que os brasileiros são muito inteligentes e se preocupam, mas vejam que isso também pode ser apenas uma indicação dessa falta de confiança na mídia. E se isso acontecer, essa desconfiança geral sobre a mídia online, isso é muito perigoso, porque aí nós temos aquele papel, então, daqueles que deveriam supervisionar tudo isso. Nós temos, por exemplo, nós podemos aqui impedir que haja essa vigilância também. E nós temos que pensar que a mídia, nós também, se a gente não confiar mais em nenhuma mídia, aí a desinformação, ou aqueles que são responsáveis, esse pilar da democracia acaba desaparecendo. É por isso que eu achei isso tão chocante fazer essa descoberta. E é por isso que eu quis vir ao Brasil para conversar aqui com todos sobre este fenômeno. Porque isso, eu acho que esse é um ponto que deve ser discutido e trabalhado. Nós queremos que uma mídia seja forte para que a gente possa ter também alguém que possa supervisionar o papel da mídia, seja lá o governo ou não, mas para que a mídia desempenhe o seu papel. Caso contrário, é muito difícil que a gente tenha a democracia. Bom, eu não tenho, infelizmente, a resposta mágica. Não existe isso. É uma pena, não é, que a gente não tenha assim essa bala de prata que vai resolver tudo. Por quê? Porque a desinformação é um problema multifacetado e é por isso que precisamos de uma solução multidimensional. E na Comissão Europeia, nós então desenvolvemos esse grupo para tratar do assunto. Aqui é o nosso relatório. Quando nós encerramos e produzimos o relatório, eu acho que está muito ligado aqui aos 10 princípios no Brasil. Eu fiquei bastante satisfeita em ouvir sobre os princípios e nós fizemos algo parecido. Nós vamos falar sobre o processo e vamos observar que há algumas semelhanças. Esse grupo foi composto por 39 representantes, um grupo bastante diverso, com representantes da sociedade civil, de plataformas da mídia social. Nós podíamos até decidir, não é, quem, também a academia, a mídia do noticiário, todos nós, e todos odiavam as plataformas. E nós começamos, bom, eu como presidente desse grupo, falei, bom, como é que nós vamos chegar ao meio termo? Porque todo mundo falava, a gente odeia as plataformas, mas a gente precisa das plataformas. Então, como é que a gente vai trabalhar com isso? Nós tínhamos uma reunião porque nós tínhamos apenas 2 meses, um período muito curto. Nós tivemos uma reunião na metade de janeiro do ano passado e também uma ação pela União Europeia. Nós tínhamos, então, a Marie Gabriel, que era também a commissioner desse grupo para a União Europeia.
E nós queríamos, então, também tratar de problemas de fronteiras perto da Rússia e também viram que lá na Holanda a gente acredita ainda na nossa mídia, não é, na imprensa. Mas nós tínhamos uma pressão muito grande para que a gente tratasse da desinformação. Caso contrário, isso poderia manipular também as eleições na Europa. E nós sabemos da importância que é manter a Europa reunida, para que a gente não acabe desfacelando a Europa. E nós tínhamos, então, que oferecer uma nossa posição para a comissão. Aí nós dividimos os nossos papéis entre todos e também tratamos da dimensão internacional, também tratando da posição de cada um. E daí nós tínhamos que desenvolver as nossas recomendações. Nós tínhamos apenas 2 meses para fazer isso. Então, como poderíamos iniciar? Eu usei, então, 2 coisas. Primeiramente, um filósofo do direito, especialmente para a Juliana, não é? Você desempenha essa função aqui, e o nome dele é John Rawls. Já ouviram falar de John Rawls? Ele tem o conhecimento a respeito do valor da economia. E isso não quer dizer que você seja estúpido, mas ignorante da sua posição original. Então, todas as pessoas ao redor daquela mesa representavam o interesse especial. E eu disse a eles, olha, nós temos 2 meses apenas para gerar uma boa solução para essa informação. E se nós falharmos, tenho certeza que a comissão traga uma solução, eles vão trazer uma solução que nenhum de vocês irá gostar. Então, essa é uma grande oportunidade, mas isso vai exigir que vocês realmente estabeleçam a sua posição original, tragam o valor de uma solução ótima, independente de qual seja a sua posição. E de uma forma ou de outra, as pessoas trouxeram isso, falaram, não, é uma boa ideia, e assim foi decidido. Algumas vezes eles davam um passo atrás, peraí, mas esse não é interesse da minha empresa fazer isto ou aquilo. E eu disse, lembrem-se, nós temos apenas 2 meses, então encarem isso e mergulhem nessa ideia. Um desses elementos foi a pressão do tempo, não é? Tínhamos apenas 2 meses, e o outro elemento era o John Rawls. Então, nós geramos aí um relatório, e o relatório era o seguinte, primeiramente, a definição do problema, vocês podem ler se quiserem, fizerem o download, depois todas as medidas já tomadas pelos vários participantes. Eu acho que seria interessante se as empresas de mídia, os jornalistas indicassem aquilo que eles gostavam, né, para gerar uma atmosfera, um ambiente positivo. E a sociedade civil era super crítica, então eu acredito que em torno de 50% desses exemplos de melhores práticas foram por água abaixo, porque na verdade não eram boas práticas, então 50% continuaram. Daí traçamos os principais princípios com base no equilíbrio de direitos humanos e de segurança dos direitos humanos, e por outro lado tínhamos também o elemento de segurança e de proteção das eleições em todos os Estados membros que participariam das eleições europeias. Com isso, formulamos 5 respostas e ações. Primeiramente, transparência. Depois, alfabetismo da mídia, o empoderamento dos usuários, dos jornalistas, diversidade e sustentabilidade, e um processo e uma avaliação, já que a pesquisa é muito importante. E vamos falar ainda mais sobre estes pontos. E o que fizemos? Uma vez que trata-se de um problema com vários elementos, nós também geramos uma solução multifacetária. Começamos aí com a parte em rosa, que diz a proteção da diversidade e sustentabilidade do ecossistema das notícias e da mídia. E, como já me ouviram falar, notaram que é super importante, como consumidor, se sentir afetado por aquilo que está acontecendo. Por isso, é necessário que seja uma oferta de mídia de imersão. Você precisa entender se isso realmente se aplica à sua realidade ou se a realidade é completamente diferente. Assim, é necessário encontrar maneiras de proteger esse panorama da mídia e evitar que a diversidade seja detonada pela concorrência.
outro ponto que todos nós já estamos fazendo, que é promover e organizar o conhecimento da informação e da mídia, não apenas para as crianças, porque as crianças são muito inteligentes, mais do que imaginam, e também para os eleitores atuais, as pessoas mais idosas, aquelas pessoas que já têm 80 anos de idade ou mais, que não têm conhecimento dessa informação, porque eles não sabem que há algo tal como essa informação ou a diversidade da importância de se checar demais informações, e muitas vezes essa população, esses eleitores, não estão cientes do custo das coisas. E todos nós sabemos que vamos pagar para uma provedora de telefonia celular X por mês, e também precisamos nos dar conta que vamos pagar uma certa quantia para a editora de um bom jornal, seja ele impresso ou online, porque daí sim essa mídia vai sobreviver. Então, todos nós precisamos entender a importância de tudo isso e precisamos começar a fazer algo já. Hoje, no mais tardar amanhã, sem necessariamente a influência dos governadores. E depois garantir a transparência para manter o jornalismo. O jornalismo, muitas vezes, é algo involuntário, porque o jornalismo, os jornalistas, eles não têm muito tempo, simplesmente eles acabam redigitando uma mensagem, uma manchete e publicam online. E a gente começa a acreditar nisso, nessa mídia confiável. E eu posso dizer, por experiência pessoal, que muitas vezes eles acabam só repassando aquela informação ou estruturando de uma maneira diferente e publicando online, que coisas muito mais perigosas podem acabar acontecendo, porque a gente acaba acreditando naquilo que é publicado na internet, no domínio online. Sem mencionar que eles são aqueles que estão fazendo aquilo que eu já falei, né, que é disseminar informações mais confiáveis. E ainda assim, um elemento igualmente importante é a transparência da informação do ecossistema. Esse sistema precisa ser transparente e possibilitar demais informações sobre o algoritmo utilizado. Além disso, necessitamos de informações a respeito dos dados que, na realidade, estão sendo usados e reutilizados. E é necessário saber se trata-se de um esforço político ou de uma mensagem editorial. Em alguns países, essas plataformas, elas fazem muito bem essa distinção entre uma propaganda política versus uma não política, versus um conteúdo que é gerado pelos consumidores ou pela mídia. Mas em muitos países, sabe, isso é meio embaralhado. A informação paga ou não, a informação durante as eleições, você não sabe diferenciar uma coisa da outra. Por isso que a transparência é super importante. Na minha opinião, o mais importante é fazer tudo isso por nós mesmos, sem necessariamente a participação dos governos. E o NIC.br é responsável e faz pesquisas, e com essas pesquisas vocês vão saber o que está acontecendo, talvez não solucionando o problema de ontem, mas já vamos vislumbrar os problemas de amanhã ou depois de amanhã. Este, então, é o quinto pilar que nós utilizamos. Aqui, essa é uma abordagem multidimensional, não é uma receita mágica, mas funciona muito bem. A comissão também aprovou essa abordagem multidimensional. Eu tenho aqui o slide, então, com esses 5 pilares, mas eu acho que vocês estão mais interessados em saber o que vem a acontecer em seguida, certo? Nós recomendamos à Comissão Europeia e para os nossos membros de Estado que eles tenham uma coalizão multiparticipativa contra a desinformação. E para as plataformas, nós recomendamos que as instituições de mídia criem um código de prática com base nesse caminho que vão buscar. Por isso que eu adoro o decálogo de vocês aqui no Brasil. E nos nossos princípios, nós também dissemos, precisamos ter 10 princípios que sejam utilizados por essas plataformas para garantir que realmente eles desempenhem o seu papel tão importante. E ele deve ser criado não a partir dessa orientação privada. Nós não queremos que os estados estejam na posição de censores, e nós não queremos que apenas organizações privadas, como, por exemplo, grandes plataformas americanas, que acabam desempenhando esse papel privado. Foi isso que nós fizemos, e, na verdade, foi tão maravilhoso esse código de prática criado, e acabamos criando, alguns meses depois, este código de prática, que foi baseado nos nossos 10 principais princípios.
E aqui estão eles foram adotados e eles desempenham um papel muito importante, já que conseguimos observar resultados, uma vez que as suas políticas foram adaptadas. Como eu já disse, na definição da desinformação tem o elemento da propaganda, né, que é a mudança da opinião, e também o elemento comercial, já que, sei lá, um bebezinho de 15 quilos, a gente vai clicar, porque vai falar, nossa, é possível um bebê nascer com 15 quilos? E ao clicar naquela informação, a gente aumenta o volume, não é, daquela informação publicada e reforçando as plataformas naquela disseminação. E a ideia é parar com essa prática. E é isso que estamos visando fazer, dar um basta nisso, como exatamente disseminar o código da prática que aconteceu na Europa. E esse código de ética, ele é muito importante porque é responsável por disseminar informação mensalmente para a informação a respeito da apropriação daquele código, garantindo a transparência, a responsabilidade pública, depois garantir que o conteúdo do patrocinador seja garantido, e é necessário entender o que trata-se de uma informação, de uma notícia dada pelo usuário, pelo editorial ou pelo patrocinador. Não podemos misturar as coisas aí, é necessário fazer essa distinção. E um outro elemento é a evidência, graças à pesquisa científica, para garantir que aquele modelo de negócios seja como se fosse um contrafiltro bolha. Os consumidores, na verdade, estão interessados em algoritmos que tragam alternativas. Uma vez que os consumidores estão interessados nisso, vai haver essa busca por parte dos consumidores. A plataforma não é assim tão boazinha, assim, só vai fazer aquilo que é lucrativo para eles. E nós notamos que isso era algo lucrativo para eles, quebrar a informação e trazer uma informação alternativa. Com isso, eles se comprometeram em fazer parte também destes princípios, quebrando esse filtro bolha, que é algo muito preciso e importante, deve ser feito com urgência. E os últimos 5 princípios, brevemente relatando, é importante aumentar a visibilidade da informação confiável. Se você está no timeline do Facebook, é necessário buscar informação confiável. E quem decide o que vem a ser uma informação confiável? Com certeza não a plataforma, mas sim organizações, sabe, de notícias falsas que colocam aquilo no timeline, e isso acaba se tornando um caso. Isso não deve ser. E a abordagem não é apenas uma única ação, mas uma série de ações. E também sugestão de notícias relatadas e fontes de checagem de acurácia e precisão daquela informação, que é importante, mas ainda igualmente importante é que essas plataformas devam iniciar a disseminação de dados relevantes. E as plataformas, muitas vezes, eles traduzem a informação parcialmente. Eles digam, sei lá, 2,4 bilhões de desinformação em termos de websites, que, na verdade, são sites falsos, são trolls, eles não são sites verdadeiros, mas são sites que fazem de conta, né? São os trolls. E com isso, nós não sabemos exatamente quantos desses websites de desinformação funcionam. Então, é necessário ter uma visão de fora e entender aquilo que está acontecendo. E eu estou super insatisfeita com a forma pela qual as plataformas compartilham dados tão relevantes. Precisamos melhorar isso. Então, quando concluímos o relatório, demos a Gabriele, que ela é uma comissária desse comitê, a Marie Gabriel, que nos ajudou muito. Então, o nosso relatório, ele comunicou todos os nossos consultores, o que foi muito bom, porque se a comissão gostar daquilo que estamos fazendo como especialistas, essa é a opção mais provável que vai fazer parte da Comissão Europeia, e essa será uma estratégia positiva. Além disso, há um plano de ação para as eleições que está sendo levado adiante. E um outro elemento que eu gostaria de ressaltar aqui é o elemento que foi incluído no nosso serviço de vídeo e mídia audiovisual, que é algo super novo, que tem a ver com a informação ou alfabetização da mídia.
Não é necessário ler agora, simplesmente tirar uma foto e entender que essa informação, o conhecimento da informação e da mídia é uma prioridade para a União Europeia. Isso vai acabar gerando uma resiliência à desinformação, um ponto muito importante que agora sim faz parte da lei e é algo muito positivo. Então, o conhecimento, a alfabetização da informação e da mídia é algo que ninguém pode ficar contra, é uma solução independente de que lado você esteja. Além disso, também há determinadas exigências para autorregulação, eu vou pular isso neste momento, e há um outro elemento que precisamos levar em conta, que é um erro muito comum e eu gostaria de abrir os olhos aqui dos brasileiros para evitar este erro tão comum. A informação é volumosa, há muita desinformação também acontecendo por aí, certo? Mas fiquem atentos, quanto mais atenção prestarem a essa desinformação das pessoas, é muito mais provável que eles acabem entendendo a desinformação da mídia ou a falsidade da mídia. Nós temos os brasileiros, de um lado, que podem acabar aumentando essa desinformação e fazendo com que os brasileiros percam a confiança. Então, é necessário dizer às pessoas que eles sejam fortes e que estejam cientes a respeito da desinformação para, assim, diminuir o grau de vulnerabilidade. Eu gostaria de fechar essa minha participação ressaltando o seguinte: nós precisamos provar se isso realmente funciona ou não. É realmente a prova, né? Colocar aquilo no branco e no preto. Existe um ditado em inglês que diz que a prova é o mais importante, né? E nada como provar o pudim para saber se ele é bom ou realmente. E há 2 pontos de desenvolvimento que agora são super relevantes. Eu entendo que aqui no Brasil essa questão é muito grande, a questão das comunidades brasileiras, como, por exemplo, comunidades através de WhatsApp. É muito difícil entender ou saber o que acontece dentro daqueles aplicativos. E daí há aquelas situações de filtros bolhas gigantescos em que você pode checar o que está acontecendo, como, por exemplo, sei lá, que judeus eles podem ser, de repente, muito pão duros, né? Essa é uma coisa que você pode encontrar numa comunidade do Facebook. Por isso que essas comunidades do Facebook estão atraindo muita atenção, não só online, mas também através de vários aplicativos, o WhatsApp e outros. E uma outra coisa que eu gostaria de ilustrar aqui no meu vídeo final, se puderem me ajudar, estamos entrando numa era em que parece que qualquer um pode visualizar qualquer coisa em qualquer momento, mesmo que a pessoa nunca tenha dito ou lido nada a respeito. Por exemplo, eu posso vir aqui e dizer coisas do tipo: Killmonger está certo, ou Ben Carson ele está aí gerando alguma complexidade, ou simplesmente o presidente Trump ele é completamente uma piada. Vejam, eu nunca diria essas coisas, certo? Pelo menos nunca diria isso publicamente, mas alguém poderia dizer, alguém como Jordan Peele. Estamos vivendo tempos perigosos. No futuro, precisamos ficar cada vez mais vigilantes a respeito daquilo que confiamos na internet. Não podemos simplesmente confiar às fontes de notícias. Aparentemente parece algo básico, mas como continuar a sobreviver na era da informação? Haverá uma diferença sobre se vamos sobreviver ou se vamos apenas nos tornar algo voltado para uma distopia. Fiquem atentos, fiquem alertos. Agradeço muito. Essa foi a última sentença que eu gostaria de dizer. Aqui está a prova que é necessário resiliência na sociedade. É necessário que a resiliência societária exista para criar isso o quanto antes, ou seja, agora. Muito obrigada. Bom, nós abriremos agora para as perguntas aos palestrantes. Então, lembramos que os participantes remotos podem enviar suas perguntas pelo chat do YouTube do nick.br. Na plateia, basta levantar a mão que uma de nossas recepcionistas levará o microfone até você.
Obrigada, bom dia. Madeleine, obrigada. Muito obrigada pela sua palestra. Não, eu vou falar em português, é mais fácil. Obrigada. Meu nome é Bia Barbosa, eu sou jornalista, faço parte de uma organização da sociedade civil que se chama Intervozes, que tem acompanhado bastante esse tema da desinformação aqui no Brasil. E a gente também tem buscado respostas. O relatório da Comissão Europeia nos inspira bastante nesse sentido, mas acho que a gente tem uma realidade aqui no Brasil um tanto diferente da europeia, principalmente em relação ao cenário midiático, do ponto de vista da diversidade, e acho que isso dialoga bastante com a questão da confiança na imprensa, que você trouxe como um ponto central nesse contexto. Mas eu queria te ouvir um pouco, porque a gente tem discutido muito sobre o papel do judiciário aqui no processo de enfrentamento das chamadas notícias falsas ou da desinformação, principalmente no período eleitoral, mas não só, até porque isso continua muito forte, até como uma estratégia de governo, de comunicação governamental da nova gestão presidencial. E a gente tem trabalhado muito cobrando do judiciário respostas mais céleres em relação à análise de conteúdos considerados falsos ou considerados desinformativos e que poderiam causar dano à democracia e que, portanto, deveriam ser removidos das plataformas ou ser removidos dos sites nesse processo de combate à desinformação. E eu não ouvi você falar sobre o papel da justiça em relação a essa questão no enfrentamento. Gostaria de saber se vocês trabalharam com essa análise sobre o papel do Poder Judiciário em fazer uma análise de conteúdo em relação a isso e como que a gente pode relacionar e cobrar dos operadores de direito uma posição mais ativa em relação a isso, considerando que, partindo do princípio que para a gente é fundamental, de que não cabe às plataformas definirem o que é conteúdo verdadeiro ou falso e que seria importante ter uma mediação do Poder Judiciário em relação a isso. Espero que tenha ficado claro. Muitíssimo obrigada pela excelente pergunta. Eu sei que o cenário aqui é diferente. Eu tentei aqui, não quis dizer que todas as nossas soluções são boas para o Brasil, mas o que eu diria é que eu tentei também tratar do judiciário, porque, como juiz honorária, eu sou a favor também de decisões independentes e também pensando no que nós temos na legislação, mas também tento explicar que aquilo que nós estamos aqui discutindo não é ilegal, ou seja, não há difamação, não há nada de ódio. Portanto, nós não podemos ter uma fundação legal para que a gente possa combater esse tipo de desinformação. E o meu argumento é que não é só uma questão de não termos uma base jurídica, mas também não há nenhuma base ilegal. Por quê? Dois motivos. Em primeiro lugar, isso seria muito ruim à liberdade de expressão para que a gente possa combater a desinformação. Pelo menos nós vimos que nos tribunais de justiça na Europa, eles falam que isso deve ficar fora do escopo, porque nós temos que promover a liberdade de expressão. Pelo menos foi a decisão do Tribunal de Direitos Humanos da Comissão Europeia. Em segundo lugar, nós também temos que lembrar daqueles cogumelos que eu falei. Nós vamos ter uma resposta. Então, se você combater aqui, isso vai surgir em outro lugar. Então, apesar de o papel do judiciário ser importante, é importante que eles tratem e combatam difamação e questões ligadas a ódio. Isso sim. Mas, para os outros elementos, nós precisamos encontrar outras soluções também para que a gente evite que as instituições, para que o judiciário não seja colocado numa situação difícil, porque, senão, como é que eles vão também combater a questão dos direitos humanos? Eu tenho um comentário. E a senhora falou também da velocidade da distribuição da desinformação. Quando o judiciário age, pelo menos aqui no Brasil,
eles agem em cima de cada caso. É algo bastante lento, porque a análise é feita caso a caso. E a desinformação aqui é produzida em escala industrial. É o mesmo desafio daquela verificação de fatos para que a gente possa entender esse fenômeno. Quando o fact-checking ele usa uma metodologia que não é barata, muitas vezes ela é cara, demanda pessoas especializadas, nós temos que verificar aquela informação, a fonte, e para produzir a desinformação, isso é algo muito barato. A gente consegue fazer isso, é só um clique. E a gente consegue disseminar a desinformação muito rapidamente. E também para um público muito grande. Portanto, é muito difícil para o judiciário lidar com tudo isso, porque é um processo também muito longo. O juiz não pode agir assim por si, ele vai responder a uma petição e há que seguir-se também todo o devido processo legal. É por isso que a gente tem respostas que vão ser mais lentas pelo judiciário. É muito, muito difícil. É o mesmo desafio que a checagem de fatos é tão difícil para a mídia tradicional. Como é que eles vão responder de maneira oportuna quando a gente tem uma produção de desinformação em escala industrial? Eu vou fazer o seguinte, vou coletar 3 perguntas e aí a gente volta para a Madeleine. Em blocos, tá? Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, obrigado pela palestra, muito interessante. Eu sou Rafael, sou professor da Universidade Federal do Paraná. E a Bia, acho que já começou falando muito bem de algumas especificidades de desinformação do Brasil. E uma especificidade que a gente teve foi a alta distribuição de desinformação, de fake news, pelo WhatsApp, né, por um comunicador direto na internet. E muito do que você falou aqui sobre as plataformas, sobre os filtros bolha, parece que se aplicam mais facilmente às redes sociais, às social medias, enquanto, nesse caso específico das plataformas de comunicação direta, são um caso que me parece bem mais complexo, mais complicado de regular, porque são, muitas vezes, comunicações privadas, comunicações fechadas, mas, ainda assim, pode haver um disparo massivo, através de robôs, para um número grande de celulares, diretamente, né? Então, eu só queria te ouvir um pouco mais sobre isso, se a Comissão Europeia, se há alguma coisa específica nessa questão sobre a disseminação de informação diretamente por esses aplicativos, ou por SMS, ou algo desse tipo. Obrigado. Obrigado. Seu nome e... Rafael. Você é de alguma instituição, Rafael? UFPR. UFPR. Ah, Universidade Federal de Pernambuco. Bem-vindo. Ah, Paraná. Ok, bem-vindo. Quase Paraíba. Tem mais uma aqui? Eu gostaria que ela falasse um pouco melhor sobre esse turning point entre a decisão do voto e a informação recebida, a desinformação recebida, né? Se ele existe, quando ele existe, se ele é capaz de provocar uma modificação em como a pessoa vota. Teu nome? Eu sou Ivelise, PUC São Paulo, Católica University. Sou Juliano, do NIC BR, e eu queria ouvir a Madeleine e o Tiago sobre uma das linhas de atuação que o relatório apresenta, que é o acompanhamento e os estudos do fenômeno no ambiente da internet. Desde a Cambridge Analytica, as plataformas, mídias sociais, enfim, qualquer que seja o nome que se dá a essas empresas que oferecem serviços de mediação da comunicação social, fecharam as possibilidades de você coletar dados para fazer pesquisa.
No meu doutorado, a Cambridge Analytica ainda não tinha acontecido, então eu usei essa possibilidade de coletar dados para entender um determinado fenômeno, que não é a desinformação, é o discurso de ódio, mas eu acho que, claro que a pesquisa e o acompanhamento ele pode ser feito de várias formas, mas seria fundamental, né, que a academia, que a sociedade tivesse também dados substanciais sobre o que está acontecendo nessas plataformas. Até porque, como o Frank Pasquale coloca muito bem no livro Sociedade da Caixa Preta, você ter informações sobre as práticas e a vida de uma pessoa, e essa pessoa não ter informações sobre as suas práticas e sobre as informações que você tem, é uma forma de exercício de poder. Então, a gente tem uma enorme desigualdade na sociedade, porque determinados grupos econômicos concentram informação, poder econômico e político, enquanto outros grupos, os grupos que, principalmente os grupos que são afetados pelas práticas, né, dessas plataformas, não têm informações, não têm dados sobre o que está acontecendo. Isso permite que a sociedade se organize para poder exercer seus direitos, né, e para poder pensar em formas de governança, né? Essa é uma delas, essa proposta de ter grupos acompanhando, que ajudem, né, na qualidade dessa mediação que essas plataformas estão fazendo para que o ambiente, a esfera pública, ela melhore, e isso tem impactos positivos na democracia. Então, queria ouvir o Tiago e queria ouvir a Madeleine sobre esse assunto. Bom, eu vou começar com a pergunta sobre o WhatsApp, que é uma pergunta também muito importante, não só para o Brasil, mas no mundo todo. Cada vez mais a gente vê essas comunidades que são muito importantes. E nós tentamos também tratar dela. O que nós procuramos fazer é encontrarmos soluções que sejam, não é boas, mas se a gente voltar ali aos 5 pilares, elas também seriam muito úteis. Porque se a gente não se focar muito no conteúdo da mensagem ou na fonte, mas se a gente se focar em outros elementos, por exemplo, garantir que aquilo que as pessoas redigem ou que leiam no WhatsApp sejam confrontados com outras mídias. Então isso daqui é o que meu tio está me falando, mas se eu for olhar o jornal, eu vou ver que é outra coisa, ou se eu for olhar a mídia online. Então, isso poderia ser muito útil. E também o que nós chamamos daquela media literacy, né? Para que a gente possa também fortalecer o consumidor, para que ele entenda. Bom, aquilo que o meu tio está falando aqui na mensagem do WhatsApp. Eu falei do exemplo dos judeus, mas eu poderia falar aqui sobre outros grupos, ou, por exemplo, o homem de meia-idade, branco, caucasiano. Mas nós precisamos ter ferramentas para entender quais são as informações corretas. Por exemplo, falar que todos os homens caucasianos de 50 anos agora que eles estão desenvolvendo alguns chifres, por exemplo. Ou seja, o consumidor tem que ser capaz de distinguir se aquilo é possível, se ou não. Portanto, eu diria que essa também é uma solução que é útil, e também a transparência da informação e do ecossistema. E outro ponto seria a pesquisa. Não vou dizer, então, que a gente tem uma solução mágica, mas o que a gente tenta fazer é analisar diferentes ângulos, analisar o problema por diferentes pontos de vista e agir. Claro que nós não vamos ter a solução. E seria bastante até deletério isso para a sociedade. O que a gente quer é diminuir todas essas ações negativas. E a pesquisa é, sim, um elemento muito importante. E a sua pergunta, como foi dita, qual vai ser o ponto de virada? Quando é que as pessoas vão começar
a acreditar naquilo que viram e mudar o seu voto, por exemplo. Nós não sabemos, porque nós precisamos fazer pesquisa. Oxford está fazendo um estudo muito bom, entrevistando milhares e milhares de pessoas, testando grupos, então, fazendo a seguinte pergunta: portanto, você trabalhou, você viu essa informação, será que isso mudou o seu voto? Então, nós precisamos de pesquisas para que a gente entenda isso. Senão, como também a pergunta do Juliano, né? Que tipo de pesquisa a gente precisa ter? E o que é possível, considerando que as plataformas não nos passam os dados? Vejam, eu não sou favorável à regulação, porque, como eu falei, senão a gente não vai ter uma prova, não é, do futuro. A gente não vai regular também o futuro, porque senão a gente vai estar falando de um alvo que está errado. Depois nós temos que pensar na questão dos direitos humanos. Em terceiro lugar, isso aqui não é uma questão jurídica. Então, para que a gente vai regular? Agora, um dos motivos onde eu talvez possa ser favorável à regulação é que, se as plataformas continuarem recusando a compartilhar os dados, aí talvez a gente tenha que, sim, forçá-los a fazerem isso. Aí, sim, entrar a regulação para que as plataformas compartilhem esses dados. Mas, claro, a gente tem a nossa legislação de proteção de dados, a gente tem também o GDPR. E, no nosso relatório, a gente fala também de centros científicos que sejam confiáveis, que, sob certas condições, tenham acesso a dados e algoritmos de maneira segura, para que não tenha nenhum argumento contrário. Então, para que a gente tenha grupos, não é, instituições acadêmicas renomadas e confiáveis, sabendo, então, que eles vão usar isso de maneira correta, que não vai também interferir com a privacidade dessas informações. Eu concordo, Juliano, com a opinião da professora Madeleine. De fato, eu acho que já há um movimento nesse sentido, né? Eu cito o exemplo, por exemplo, do Facebook, que recentemente firmou uma parceria com o Social Science Research Network, e vários pesquisadores, inclusive o professor Pablo Hortelato, aqui da USP, o grupo liderado por ele aqui na USP, foram contemplados passaram a ter acesso a dados internos da empresa para realizar pesquisas, estudos em redes sociais. Não só aqui no Brasil, mas foram vários grupos de pesquisa em vários países do mundo que foram contemplados com nessa seleção. Houve uma seleção pública para isso. E eu concordo, tem que ter critérios, né, para que esses dados sejam disponibilizados. Você não pode simplesmente torná-los públicos por uma questão de compliance, de privacidade. E também lembrar que esses dados não podem ser amplamente acessados e devem ser usados com muito critério e ética. Já vista a própria Cambridge Analytica, que começou com uma pesquisa, né? O Alexander Kroger era um pesquisador, né, do Departamento de Psicologia da Universidade de Cambridge, no Reino Unido. E começou com uma pesquisa, e os dados obtidos acabaram caindo nas mãos de uma empresa de marketing político. Então, eu preciso ter muito critério com relação a isso. E, no mais, eu concordo com o professor. Eu vou coletar mais 3 perguntas, daí retornamos para o professor. Boa. Ok. É que não ouvi o som. Meu nome é João Carlos Caribé. Eu sou mestrando da UFRJ, do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação. E... Ok? Com relação ao indivíduo, às ações de combate à desinformação, a gente consegue entender que, no ponto de vista do indivíduo, do sujeito, existe uma capacitação crítica para disseminar o que é informação verídica, de inverídica e tudo mais. Mas a Madeleine também falou dos vieses cognitivos, e é o que me interessa. Com relação a isso, é complexo lidar com
com isso, e sabemos que os vieses cognitivos são explorados no sentido de dar credibilidade ou fazer com que a informação se dissemine dentro de grupos específicos. E eu gostaria de saber um pouco mais com relação a esse ponto, se já existem algumas medidas, alguns estudos, porque também consigo ver que é complexo de lidar com isso. Você não pode lidar com esse assunto de viés cognitivo diretamente, né? A não ser que você faça uma grande terapia nacional, o que não funcionaria. Mas acho que, com atos laterais, talvez, eu gostaria de saber mais um pouco desse tema aí. Olá, meu nome é Kimel Zaidan. Eu queria, na minha pergunta, explorar um pouco mais, aprofundar um pouco mais a análise daquele gráfico que você exibiu em relação à desconfiança em relação às notícias na internet, que eu acho que realmente é bem chocante ver a diferença entre os dois países. Obviamente que você talvez não conheça o Brasil tão bem, mas com certeza você conhece a Holanda bem melhor do que nós, e explorando isso talvez a gente possa chegar a algumas conclusões. Tem um debate que caiu um pouco em desuso nos últimos anos no Brasil, que é a da inclusão digital, né? Muito porque houve alguns avanços nos últimos anos, né, em relação a isso, mas ele ainda é muito, o acesso à internet, às plataformas digitais ainda é muito menor do que em países como a Holanda. Esse avanço foi muito recente e também tem a questão dele ter sido muito baseado nos dispositivos móveis, né? O que para mim é uma coisa muito mais frágil do que uma inclusão de fato através de outras mídias. A minha pergunta é a seguinte: ao que você acha que se deve essa diferença tão grande, dessa desconfiança das notícias que se encontram na internet? Seria por uma maior desconfiança em relação à imprensa tradicional, ou uma dificuldade maior de discernir o que é ou não verdade? Então, talvez os holandeses tenham uma facilidade maior em discernir aquilo que é verdade ou não, talvez por uma inclusão que seja mais antiga e mais aprofundada, ou tem uma desconfiança menor em relação às instituições e especialmente à imprensa tradicional no país dele. Acho que se você pudesse compartilhar um pouquinho disso, seria muito bom. Obrigado. Bom dia, meu nome é Rodrigo Russo, trabalho para a MLEX, uma agência de notícias que trabalha com proteção de dados e antitrust. E queria perguntar para a Madeleine, exatamente nessa interseção. À época do relatório no ano passado, alguns grupos se sentiram desapontados porque não havia uma recomendação de investigação antitrust sobre as plataformas. O argumento era: vamos ver a autorregulação e depois, se for o caso, a gente usa essa ferramenta. Um ano depois, qual é a sua avaliação a respeito disso? E se ainda você mantém essa ideia de que o antitrust deve ficar à espera? Ok. Olha, excelente a sua pergunta, agradeço muitíssimo, tá? Vamos começar respondendo pela primeira parte, o viés cognitivo. O que fazer contra o viés cognitivo? Não podemos fazer nada contra no momento, porque trata-se de psicologia humana, emoção. O que podemos fazer a respeito do fato das pessoas se apaixonarem? Nada, não é mesmo? Trata-se de um fato e pronto. Entretanto, se as pessoas estiverem cientes dos seus vieses cognitivos, eles podem escolher
buscarem outras coisas e daí perceberem, eu cliquei aqui porque dá uma sensação boa, não é? Mas eu aprendi a partir da alfabetização da informação que também vale a pena olhar algo além disto. Você não consegue fazer nada, faz parte da psicologia da realidade. É bom saber, e graças à pesquisa acadêmica, isso se tornou de conhecimento. Então, essa é a minha resposta à sua ótima pergunta. A segunda pergunta, com relação ao gráfico que eu lhes mostrei, que faz parte do relatório da Reuters e que também publicou outros gráficos, mas esse foi o que mais me chamou a atenção. Sabe, essa questão da verdade, da não verdade, estão conectados de alguma forma. Então, por que nós, holandeses, confiamos na mídia online muito mais do que os brasileiros? Não diz o porquê. Então, isso não é pesquisa, certo? Mas o que sabemos é que o panorama da mídia holandesa até o momento é muito diverso. Isso está sendo pesquisado, é claro, mas há muita diversidade. E há grandes jornais, tanto online quanto físicos, que mostram diferentes notícias e organizações de publicação que publicam vídeos on demand, e também há muitas notícias que são encobertas. Então, provavelmente, o panorama da mídia neste momento é ainda bem forte. Sendo assim, há uma oportunidade para os holandeses buscarem, pesquisarem outras coisas, entender o que é verdade e o que não é verdade. Não é, sei lá, de repente aquela notícia não faz o menor sentido. Essa seria uma das razões. Uma outra razão é porque nós, holandeses, temos fácil acesso da noite para o dia. Mesmo os idosos, quase todos têm acesso à internet e à news media, né? Notícias na mídia. E os jovens, eles assistem muito mais news media hoje em dia, graças ao mundo digital, à mídia social, muito mais do que antes. E não ficam apenas olhando no seu timeline ou no aplicativo, mas eles passam a visitar websites, organizações públicas e até mesmo fóruns na mídia. Realmente, os jovens holandeses estão super interessados nesses fóruns disponíveis na mídia e eles, com isso, trazem uma perspectiva diferente, porque há muitos comediantes holandeses que tiram sarro de políticos e os jovens gostam também de ter acesso à mídia internacional estrangeira. E para nós, as empresas de mídia estão lutando muito para isso. O acesso, tudo bem, mas as empresas de mídia estão tendo muita dificuldade e o tempo é algo assustador. E o seu ponto é muito importante, ter mais acesso móvel, isso seria super relevante para a comunidade brasileira. Ontem, eu visitei o nick.br, nossa, e eu vi pesquisas bárbaras que estão sendo realizadas pelo nick.br, que tenta mostrar qual é a situação de acesso à internet aqui no Brasil. E esse tipo de pesquisa é muito importante, porque se observarem que não há muito acesso à mídia online, isso é algo que vocês podem fazer, vocês podem lutar contra isso. A pesquisa foi feita, então o que fazer em seguida? Eu gostei muito da apresentação do nick.br. O nick.br é completamente independente, não necessita ou não está amarrado ao financiamento do governo. Então, a minha recomendação é que o nick.br continue a realizar essas pesquisas tão importantes que nos ajudará a entender realmente o que está acontecendo também em relação ao acesso à internet. A terceira pergunta, muito importante e crítica, porque tem a ver com o relatório e por que não recomendar medidas antitrust. E nós vimos ontem que o Departamento de Justiça Federal americano anunciou pesquisa antitrust contra ou em direção às grandes plataformas. Neste exato momento, nós nos demos conta que, se passarmos para essas atividades antitrust, não teremos as plataformas funcionando ao redor daquilo que deveriam fazer ou funcionar. Simplesmente vão parar e esperar. E não queremos esperar. Então, nós usamos exatamente o antitrust. Se vocês
vocês lerem atentamente o relatório, nós usamos esse Democlass, que é uma terminologia que está acima daquilo que é garantido. Se você realmente não fizer aquilo que você prometeu ou jurou, você pode ser decapitado. É uma forma de assegurar que realmente a pesquisa antitrust seja levada a cabo. E provavelmente, como sabem, se lerem as leis antitrust, o que exatamente você quer pesquisar? Porque se você tiver, sei lá, uma requisição geral, será necessário pesquisar outras empresas de mídia que disseminam informação. E essas empresas de mídia, como se fosse, né, uma informação sigilosa, né, insider information, eles não ficariam tão felizes, porque eles vão perceber, se houver uma pesquisa antitrust, isso também cairá sobre nós, porque se houver uma investigação secundária, eles vão investigar não só a plataforma que fornecem as notícias, mas também os outros provedores de notícias. Por isso que houve uma certa relutância. Devemos fazer isso agora? Bom, não sou eu que devo decidir, mas eu acho que é muito importante os tornarem responsáveis e que eles possam entender que há um uso errôneo dessas informações e, é claro, dos dados pessoais também. É necessário tomar conta disso, dados pessoais. E também o GDPR, que são instrumentos muito relevantes e eles vão se tornar responsáveis, dificultando um pouquinho mais a vida deles, sendo assim o mais politicamente correta possível. De 3 perguntas, então, professor Danilo Doneda. Obrigado, Thiago. Parabéns pelo evento. Meu nome é Danilo Doneda, advogado, professor do IDP. Uma pequena questão, não é nenhuma pergunta, só para ter uma ideia, uma hipótese. Uma das grandes conclusões nucleares do estudo foi a necessidade de implementar media literacy. É claro que isso leva em conta situações específicas do contexto europeu, e aqui o que eu divaguei um pouco é no contexto brasileiro, onde nós temos, claro, eu apoio tremendamente media literacy, mas temos problemas de literacy, no sentido mais genérico, e, além disso, da diferenciação no acesso à informação por questões sociais e econômicas. E a minha questão, que eu apenas avento uma possibilidade qualquer, é se, nas discussões, com base no material que vocês discutiram, você imaginaria que houvesse algum outro direcionamento, uma mudança de ênfase em algumas conclusões, em se considerando uma realidade nas quais alguns problemas de base, como os nossos, de acesso à informação, de literacy, fossem mais relevantes do que certamente o são no contexto europeu ou holandês? Isso é, você vislumbraria alguma outra necessidade, mesmo porque media literacy é ótimo, mas ela é um trabalho permanente e de médio e longo prazo. Nós temos eleições no ano que vem, e talvez nós estejamos numa situação na qual não possamos nos dar ao luxo de não tomar medidas que sejam mais rápidas em relação aos seus efeitos. Aqui. Bom dia. Aqui ou lá em cima, Thiago? Pode ir. Professora, queria entender... Desculpa, deixar ela se arrumar. Olá. Aqui. O que ocorreu no diálogo entre a Comissão Europeia e as plataformas a partir da publicação do relatório? O que andou ou não do Código de Práticas? Ou seja, se elas responderam às recomendações que foram colocadas... E caso elas não tenham respondido, qual que é o tempo que a Comissão Europeia vai dar para trazer as medidas mais extremas, como a que a senhora acabou de colocar, como o antitruste poderia ser? Então, assim, como que vai ser a implantação concreta dessas medidas a partir de agora? E caso isso não ande, já há uma discussão na Comissão Europeia de que se avance não só no antitruste, mas em outras medidas de regulação pelas autoridades, pelos órgãos públicos? Obrigado. Jonas. Só se apresenta só. Jonas, eu sou pesquisador e também sou jornalista da área de tecnologia na empresa Brasil de Comunicação. Oi, eu sou Rafael Evangelista, sou professor na Universidade de Campinas, sou antropólogo, sociólogo. Você falou sobre a sua postura um pouco refratária com relação à regulação. E eu queria
pensando na regulação das plataformas, nesse ecossistema de informação e de recompensas à má informação, se você não acha que não seriam necessárias medidas regulatórias um pouco mais incisivas, no sentido de não só medidas de antitrust ou algo assim, mas também medidas que incidam sobre um modelo de negócios das plataformas que recompensa justamente o fluxo de dados de uma maneira desregulada, né? Um fluxo intenso de dados. Quanto mais fluxo intenso de dados, melhor a capacidade de coleta de dados e melhor a capacidade de vigilância. Porque o que me parece é que você tem hoje um sistema das próprias plataformas de recompensar a publicação de informações, qualquer que seja o tipo de informação, importando pouco se ela é verdadeira ou não, né? Acho que tem casos aí, me parece bastante claro, coisas, por exemplo, a ideia de terra plana e etc. Você tem um ecossistema de pessoas e de instituições se beneficiando economicamente dessa exposição aí dessas ideias, da formação dessas comunidades. É isso. Também vou fazer uma pergunta. Um dos pilares que a senhora mencionou naquela abordagem multidimensional e setorial é proteger a diversidade e a sustentabilidade dos ecossistemas da mídia informativa, news media. Mas a resposta da União Europeia a este desafio era aprovar uma nova diretiva de direitos autorais, esse arcabouço de direitos autorais. E a minha pergunta é: como evitar consequências não esperadas dessa diretiva de direitos autorais, especialmente com relação à liberdade de expressão? E este é um interesse particular para o contexto brasileiro, já que no mesmo debate está surgindo também hoje em dia aqui na agenda brasileira. Nossa, vocês estão aqui realmente me acabando com essas 4 perguntas, mas tentarei fazer o meu melhor aqui nas respostas, começando pela última. Então, a diversidade protetiva e a sustentabilidade. Isso pode ser feito de várias maneiras, através da ajuda do Estado, ou evitando a competição injusta, o que é muito importante para abaixar o nível regulatório. Isso se dá no serviço de mídia audiovisual, que é um elemento muito importante. E as plataformas de compartilhamento audiovisual serão reguladas agora. Então, esse esforço em direção à regulamentação existe. Além disso, a reforma dos direitos autorais, como foi dito há pouco, também é verdadeiro. Está sendo apresentado como uma solução, mas ainda temos alguns pontos, estamos um pouco hesitantes se essa deve ser a solução e se essa diretiva de direitos autorais podem acabar por complicar um pouco mais a situação, uma vez que os instrumentos não são claros o suficientes e existe aí esse paradigma das questões legais. Nós não sabemos ainda se isso vai acontecer e vai depender da implementação nos Estados-membros. Há uma questão aí. Agora, o que sabemos é se tivermos uma boa ajuda por parte dos Estados como mediadores do news media e que isso seja feito de maneira independente, já que os transmissores eles devem atender às regulamentações. Nós temos mudanças neste respeito, ou teremos mudanças neste respeito também, e isso vai acabar disseminando a abordagem e a penetração da mídia. Com relação ao copyright, eu dou aula também sobre os direitos autorais digitais e nós temos um seminário super interessante também sobre isso. Então, venham e visitem a nossa universidade. Eu tenho certeza que vão gostar muito de participar, de discutir a respeito dessa nova diretiva. Agora, voltando lá à primeira pergunta, o que estão dizendo aqui é que trata-se de algo urgente. A alfabetização da informação da mídia é algo urgente, mas nós não temos realmente nada
que seja bom o suficiente ou urgente o suficiente. Vocês estão certos. Não trata-se de uma solução para agora, e sim para longo prazo. Então, qual seria, então, uma solução mais urgente, levando em conta que as eleições estão por vir em breve? E essa é uma pergunta muito difícil, e por isso acho que devem observar e estudar as plataformas que devem ser cada vez mais transparentes a respeito da propaganda eleitoral na Europa. Então, por que não fazer o mesmo aqui no Brasil? A plataforma está aí, nessa parte do mundo. Vocês podem dizer, olha, espera aí, plataformas na Europa, vocês estão traçando as regras ou definindo essas regras. Vamos fazer o mesmo aqui na América do Sul. E o que nós fizemos na Comissão Europeia foi um plano de ação em relação à eleição europeia. Vocês podem buscar essa informação no website da Comissão Europeia, e essas plataformas eram forçadas a relatar mensalmente os seus esforços com relação à transparência sobre a informação eletrônica sobre as eleições. E como fazer isso? Unam-se com o maior número de países possíveis, encontre uma maneira de fazer isso, forcem que essas regras realmente sejam aprovadas e que sejam utilizadas a seu favor. Essa seria uma das soluções. Mas, sabe, não é que é para começar a cortar de cara os cogumelos, porque eu entendo que há algo aí que vocês queiram fazer. Vocês podem cortar a raiz dos cogumelos se eles forem bots ou trolls, que, na verdade, são websites falsos que não existem, como, por exemplo, um website falso de um jornal nacional, de uma publicação nacional, por exemplo, e através da propriedade intelectual vocês conseguirão eliminar isso. Mas esmiuçar aquele conteúdo que talvez como dizemos na Europa, realmente, sabe, não vai jogar tudo para fora. Não jogar fora o que é importante, né? Manter realmente o cerne daquilo que realmente conta. Como, sei lá, aquele homem de 50 anos que está ficando com o cabelo branco, e daí você confia nas palavras daquele experiente. Mas nós precisamos, é claro, respeitar a democracia. E se você é um democrata, você vai querer proteger todo e qualquer tipo de informação, certo? Então, fica muito difícil, né, começar a acolher e tirar aqueles cogumelos. Então, como eu já disse, não existe uma única receita mágica, mas essas agências devem ser muito transparentes com relação à propaganda política. E voltando, então, à segunda pergunta, qual seria a implementação desses órgãos de alto nível? Eu tenho outros slides que poderia mostrar, mas vou responder que há alguns planos de ações, primeiramente a comunicação, que, na verdade, é uma cópia da nossa consultoria, depois o plano de ação, depois os serviços diretivos de serviços de mídia audiovisual. Na verdade, eles estão tentando fazer bastante. Será que é suficiente? Não sei. Precisamos ter regulamentações, com certeza. E essa pesquisa que está em andamento no momento com relação à eleição do Parlamento Europeu, as campanhas de desinformação não foram assim tão massivas ou tão influenciadoras. Então, estamos aguardando resultados oficiais ainda, mas eu acho que funcionou um pouco, mas talvez não o suficiente ainda. É necessário aguardar e saber o que vai acontecer. Se a plataforma realmente falhar, daí sim nós teremos realmente esse nível de justiça democrática acima das nossas cabeças, aguardando regulamentação, compartilhamento de dados ou medidas antitrust que podem serem tomadas contra essas ações. O problema, entretanto, com as plataformas é que isso é aquilo que está ali mais fácil de ser feito neste momento. As plataformas querem fazer algo contra a desinformação, porque isso está gerando muitos problemas a eles, e também tem toda a questão de reputação. Então, é o que está mais na mão deles no
momento, como, por exemplo, trabalhar no campo de antitrust ou também proteção de dados, que é algo mais difícil de ser lidado, mas realmente a transparência na publicidade eleitoral é muito importante. Mesmo o Facebook pede por regulamentação, eles querem um nível mais exigente de regulamentação, porque dessa forma eles vão evitar essas regras internas e também as medidas de concorrência serão muito mais ágeis contra essas pequenas plataformas. Então, cuidado com aquilo que vocês estão buscando ou desejando. Primeiramente, há evidências científicas. Vejam e tentam aprender com aquilo que saiu de errado nas eleições europeias e tentem aplicar aqui no Brasil aquilo que pode ser mais plausível para vocês. E terceiro ponto, qual era mesmo a pergunta com relação aos planos de ação? Acho que foi a sua pergunta. Eu tive um pouquinho de problema para ouvir a sua pergunta, mas eu acho que estava ligada aos planos de ação, não é? A minha pergunta era sobre o modelo de negócio das plataformas. A senhora não acha que nós tínhamos que fazer alguma coisa para regular esses modelos de negócios que são a fonte do problema? Exatamente. E é isso que as organizações de consumidores estão falando. Nós temos que fazer alguma coisa contra os modelos de negócio. É algo que vai ser uma coisa boa, mas não acho que isso vai acontecer, porque nós não temos maturidade para que isso aconteça. Então, o que a gente pode tentar fazer, e essa é uma das ferramentas que nós também sugerimos, é forçar pensando na reputação, usando outros modelos que não sejam dos filtros bolha. E aí vamos ver o que vai ser o melhor. Então, novas plataformas serão desenvolvidas, porque hoje o Facebook e o Google parecem ter muito poder. Mas, e se tiver um outro modelo, uma outra plataforma que seja boa para os consumidores? Se surgir algo novo e se os consumidores quiserem usar? Porque se os consumidores não quiserem estar na bolha deles, eles vão ter que ter uma alternativa. E se os consumidores começarem, então, a questionar a questão do uso dos seus dados privados? Eu não sei como é a situação aqui no Brasil, mas o que a gente vê na Europa é que hoje nós temos um número maior de pessoas que são vegetarianas, porque nós tivemos uma campanha muito forte da sociedade civil combatendo não só a questão do bem-estar animal, mas também na questão do nosso footprint. Portanto, hoje, os holandeses, nós não temos mais um holandês que coma carne todos os dias. Há outras alternativas. Portanto, a gente vai criando movimentos na sociedade civil que vai pressionar o desenvolvimento de outros tipos de plataformas. Se isso acontecer, por exemplo, eu mudo de plataforma. Eu não quero estar no Facebook, nem no Twitter, nem em grupos de WhatsApp. Eu não quero. Eu acho que isso também é verdade para muitas pessoas. E mesmo para aqueles que entendem muito bem sobre a mídia, a gente sabe que não é legal a gente compartilhar todos os nossos dados. Então, se for desenvolvida uma alternativa, se for criada aqui no Brasil, então vamos passar para essa plataforma brasileira que é mais amigável ao consumidor. Diante do adiantado da hora, eu vou encerrar por aqui. Nós tivemos um debate de alto nível e muito esclarecedor e muito abrangente. Tivemos 4 rodadas de perguntas, aproximadamente 14 ou 15 perguntas. E esse alto nível do debate se deve não só à qualidade da nossa keynote, mas, sobretudo, à qualidade também da nossa audiência. Nós temos aqui excelentes pesquisadores, professores, ativistas, jornalistas. Eu diria que a massa crítica, boa parte da massa crítica brasileira que discute esse assunto está
presente hoje aqui. Então, eu fico muito feliz com o resultado dessa nossa sessão de abertura e os convido para os painéis da tarde, onde teremos aí novas oportunidades de interação entre nós e também com os palestrantes nacionais e internacionais que foram convidados. O cerimonial deve ter alguns anúncios, e apenas para agradecer e registrar mais uma vez, Madeleine, é a nossa grande honra de tê-la entre nós e agradecer pela sua excelente participação, que muito engrandeceu para qualificar esse debate aqui no Brasil. Muito obrigado.